Fala pessoal, boa tarde, bom dia, né? Boa noite, depende do horário que você vai ver esse vídeo aqui. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero comentar com vocês aí sobre algo que eu acho de extrema relevância para quem opera mercado financeiro, para quem quer ter resultado dentro desse mercado, né? Que não é fácil, a gente sabe, mas através disso que eu vou falar para vocês, isso aí me ajudou bastante lá no início. Eu acho que o que eu passar aqui pode ajudar vocês também. O que acontece, pessoal? É normal nós, pelo menos no início, a grande maioria, ficar operando justamente na contraparte do mercado. O mercado está subindo, muitas vezes a pessoa quer ficar vendendo. Quando o mercado está caindo, muitas vezes a pessoa quer ficar comprando, né? Ela vê o candle assim, ó, com esse movimento de baixa aqui. Aí às vezes a pessoa quer fazer o quê? Quer comprar, esperando que o preço volte. O mercado está subindo, ela quer vender. E assim, eu quero passar, né, algumas dicas para vocês. Vou até mostrar algumas situações aí do pregão de sexta-feira. Porque assim, pessoal, quem é meu aluno sabe que eu falo o seguinte: é possível você operar contra a tendência? Sim, mas não é meramente porque tipo assim, o mercado está subindo, aí ele deixou um martelo invertido aqui, vai cair. O erro de muita gente é isso aqui, principalmente num gráfico de 5 minutos, pessoal. Né, que é um gráfico assim, de certa forma, ele é curto demais, né? É um tempo gráfico aí que tem ruído. Piorou se você olha então num gráfico de 1 minuto. Imagina, qualquer sombra superior ou qualquer sombra inferior você quer comprar. Deixou uma sombra grande aqui, eu vou comprar porque o mercado vai subir. Aí o mercado vem e afunda. Deixou uma sombra grande para cima, eu vou vender. Aí o mercado vem e continua subindo. Outro exemplo aqui, ó. Sombra grande, a gente percebe aqui, o mercado vem e depois afunda de novo. Então assim, uma das dicas que eu dou para quem é meu aluno, eu quero passar para vocês, para a gente não ficar procurando fundo ou procurando topo, que é o quê? É o que a maioria das pessoas fazem, né, dentro do mercado. Então eu tenho muitos critérios para que eu vá considerar um trade contra a tendência. Eu não vou ficar entrando numa operação tipo, o mercado está caindo, mas chegou num suporte aqui, eu considero esse suporte forte, eu vou comprar. Não, isso aí é chute de fundo, pessoal. Então assim, eu quero passar algumas dicas para vocês, para que vocês consigam tentar trabalhar a favor do movimento. Quem já me segue há mais tempo aqui, quem já acompanha o canal, já tem bastante coisa que eu vou falar aqui que a pessoa sabe, mas eu quero reforçar. Uma das coisas que eu particularmente não gosto de fazer é operar rompimentos, tá? Então, por exemplo, eu vi que o mercado está armando um pivô de alta aqui. Para quem não sabe, pivô de alta é um movimento, né, onde o preço faz um fundo, um topo, faz um fundo mais alto e, entre aspas, antecede a renovação desse topo, ou seja, iniciar um movimento de alta. Então, muitas pessoas falam, vou comprar no rompimento do pivô, compra aqui. Ou então numa tendência de baixa, o mercado está fazendo pernas, né, descendentes ali, topos e fundos mais baixos, aí a pessoa vê aqui o mercado, né, fazendo um topo e aí ela pega e vende aqui. Tá? Eu sempre falo que lógico que a gente não vai conseguir todas as vezes, mas eu vou tentar sempre negociar nesses pontos aqui. Tem um vídeo no meu canal, esse vídeo deu bastante visualização, ele chama Como Identificar um Topo para Vender e um Fundo para Comprar. Foi um vídeo que assim, muita gente assistiu, gostou, e eu quero reforçar alguns pontos aqui com vocês. Então assim, pessoal, uma dica que eu dou para vocês: não operem entrando em rompimentos, tá? Por quê? Por conta vamos dizer, do custo-benefício. Não compensa muito. Muitas vezes você vai estar pagando muito caro ou vai estar vendendo muito barato, tá? Então, ao meu ver, não compensa. E assim, uma outra coisa que eu vou falar para vocês: tome cuidado muitas vezes para abrir operações, e às vezes esse trade que você vai abrir, ele vai estar muito próximo de um fundo. Tá? Porque você pode vender, o mercado testar essa região e rejeitar, né? Isso é algo que é dos módulos que eu falo na minha mentoria, que é sobre alvos, né, pessoal? Porque às vezes você identifica um ponto de venda, tá? Aqui nesse topo, por exemplo, você viu ali algum motivo que te justifique uma venda, porém a sua entrada vai ficar muito próxima ao fundo. E às vezes o mercado testa esse fundo, rejeita e volta. E aí você vem, às vezes toma o stop, porém o mercado deu alvo, só que não deu o seu alvo, que era pelo menos uma vez o risco, que eu indico todo mundo a fazer. Para trades longos, não entre arriscando tipo assim, vou arriscar 200 para buscar 100.
Eu prefiro nem entrar nesse trade. Ah, mas é o que o mercado pode me dar, então não entra. Não entra. Não faz sentido. Não compensa, pessoal. Vocês vão ser lucrativos dentro desse mercado pela média das operações positivas dividido pela média das operações negativas. Então, se as suas operações negativas elas são sempre maiores do que as suas positivas, cara, essa conta é muito difícil de fechar, né? Então, assim, uma das dicas que eu dou pra galera, vou passar de novo nesse vídeo aqui para vocês, tá? Mas possivelmente vocês já podem ter assistido em outro vídeo. Pessoal, vocês querem entender qual que é a direção do dia, tá? Parem de ficar procurando entender tendência macro, tá? Ah, é porque o mercado tá aqui dentro de um canal de alta. Ah, ele acabou de romper uma linha de tendência aqui. Ah, ele acabou de romper uma cunha, isso, aquilo outro. Pessoal, entendam uma coisa. Você pode ter um dia que vai subir 5 mil pontos e outro dia que vai cair 10 mil. Tá? A partir do momento que eu entendi isso, cara, isso aí começou a mudar drasticamente os meus resultados. Por quê? É normal acontecer com muitas pessoas, elas terminam, o dia terminou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o mercado terminou caindo aqui, ó, vamos ver quantos pontos esse dia caiu, 3.200 pontos. É normal a pessoa começar esse dia aqui já com a cabeça com viés na venda, porque ela pensa, nossa, o dia anterior caiu 3 mil pontos, então hoje vai continuar caindo. Isso já começa o problema aí. Por quê? Porque você vai ficar rejeitando os sinais de compra, porque você pensa que você está contra a tendência. E aí eu já quero dizer para vocês, como identificar a tendência do dia, pessoal? Ignorem o que aconteceu aqui na esquerda. Não estou falando para vocês ignorarem os pontos de parada, que são os níveis de suporte, resistência. Isso com certeza a gente vai considerar, porque o preço tem memória. Mas eu quero dizer para vocês se atentarem à movimentação que o dia atual está te mostrando. Tem um porém, uma regrinha que eu coloco aí para vocês. Se abrir em gap, desconsidera, tá bom? Muitas vezes, se ele abrir em cima do fechamento, aí você pode começar a considerar os movimentos do dia anterior. Possíveis pontos de pullback, tá? Uns 50% da última perna, um fundo rompido, tá? Agora, abriu em gap, pode contextualizar o dia. Já ensinei para vocês como que eu vou contextualizar o dia. O mercado começou a fazer um movimento de alta, pessoal, seja em 2 candles, 3 candles, você já tem contextualização aqui a partir do momento que o mercado começar a fazer uma correção. Como assim, Arthur? Eu já tenho contextualização? Já, cara. Você já consegue perceber qual que é a pressão aqui do dia. É uma pressão o quê? Compradora. Então, muitas vezes, até onde o mercado tenta buscar na maioria das vezes os níveis de correção? 50%. Você viu o mercado buscando esse nível e ele rejeitando esse nível, há uma enorme possibilidade do mercado vir retestar topo. E ele tem que vir para romper, isso é um assunto que eu comento também, ele rompe, aí a tendência ela já iniciou aqui. E aí você aqui não quer aceitar, porque não, o dia anterior caiu 3 mil pontos, não é tendência de alta, isso aí é só uma correção, aí você tem as resistências aqui, e você tinha uma resistência aqui. Aí você fala, agora ele vai cair, vou vender aqui. Ah, deu um inside, deu isso, deu um martelo. Nossa, olha o tamanho da sombra desse martelo. Vende, aí o mercado vende e estopa. Aí você tem uma região do diário aqui, aí o mercado chega lá, ele deixou rejeição, vai cair. Você vende, ele renova. Então, pessoal, primeira coisa, comecem a identificar a estrutura do preço logo pela abertura. Você começa a perceber, olha como nesse dia aqui, a estrutura do preço foi de alta. Aí a gente vê um recuo, o mercado chega a testar a região que eu menciono para vocês, fecha abaixo, logo em sequência ele fecha acima, mantém a pressão compradora, tá? Aqui é um dos trades que eu até mencionei lá na sala nesse dia, né? Quem tava lá vai lembrar. O único problema aqui que eu achei, o primeiro gatilho fechou abaixo, o segundo fechou acima, dando uma condição, né, até razoável. O problema era a questão de alvos. Lembra que eu falei para vocês sobre alvos? Porque se a gente vai pegar logo nesse ponto, se o preço não dá a condição de entrar na vantagem, que ele vir fazer um teste aqui, nós corremos o risco do preço bater nessa região e voltar, sendo que o nosso stop técnico ele deveria estar aqui embaixo. Então eu estou arriscando aqui 320, correndo o risco do preço me dar 180 pontos e devolver. Então esse tipo de situação é uma situação que a pessoa tem que repensar muito, tá? E logo à frente aqui, o mercado ele quis quebrar a estrutura,
tá? Deu uma possibilidade aqui de entrada, seja na vantagem ou seja na ativação, e depois o mercado rompeu. Mas eu vou focar apenas em operar a favor da tendência, porque eu acho uma das formas mais lucrativas de se operar, né? E assim, eu sou uma pessoa, quem é meu aluno sabe que eu falo, pessoal, não fiquem procurando topo, não fiquem procurando fundo. Por quê? Porque isso vicia. Aí a pessoa fica naquele, não, mas o meu stop tá curtinho, se eu acertar eu vou ganhar muito. Só que a pessoa toma muito stop, quando acerta a mão, ela encerra o trade logo, tá? Então assim, primeiro ponto que vocês vão identificar, a perna, a estrutura da perna. O mercado já começou fazendo uma estrutura de baixa. Olha aqui, ó, vamos utilizar a sexta-feira, dia 14. Ó, olha o gap, esquece o que aconteceu. Ah, o dia estava consolidado. Ah, o dia anterior ficou consolidado. Esquece, pessoal. Não vamos se preocupar com isso. Vamos no próprio dia. Mercado abre, faz um movimento de alta, só para vocês entenderem o raciocínio. Ó, vem buscar qual região? Região de interesse do preço, faz um recuo, depois entra pressão. Mercado marca fundo aqui de novo, não marca? Começa a fazer uma correção. Até onde o mercado pode chegar, pessoal? Isso para vocês entenderem como identificar a tendência e os pontos de parada. Você tem topo rompido, você tem 50% do movimento, mercado busca a região, novamente o que ele faz? Ó, só que não basta, aí eu vou um pouco além para vocês, não basta o mercado chegar, né, nessa região dos 50, numa região ali de um topo que o mercado rompeu, né, e você simplesmente comprar, porque às vezes você vai estar entrando num falso sinal. Aí é onde você vai começar a fazer a união com o quê? Com os padrões de candle que o mercado mostra nessas regiões. Tanto é que nesse, né, sentido aqui, o candle 8 foi um gatilho interessante, tá? Isso aqui a gente analisou lá na sala, porém eu precisava de uma confirmação. Quem opera, e quem já me acompanha aqui, pessoal, sabe, deixa eu ver quanto tempo de vídeo, sabe que eu não opero sem confirmações, então o mercado ele tem que chegar, ele tem que confirmar para aí eu entrar na operação. E aí a gente vê o mercado fazendo essa estrutura. Qual a lógica de você querer... Agora eu volto para aquele ponto. Qual é a lógica você querer comprar nesse ponto, sendo que você consegue identificar esse ponto? Eu consigo identificar esse ponto, tá? Como que eu vou saber qual que é o momento da compra? Através de uma região de interesse, através de um ponto de parada e através dos candles, pessoal. Candle é o candle que vai te mostrar. Se o mercado chegar na região e começar a mostrar rejeição, lembra que eu falo das impulsões? Ó, o mercado está mostrando impulsão, o mercado está mostrando rejeição. Olha a sombra. Aí você fala, mas agora há pouco você falou que não é só o mercado deixar gatilho para eu entrar. Você falou que não basta ele deixar rejeição, mas agora eu estou indo além, eu estou mostrando contextualização. Você percebeu essa perna de alta, você identificou um pullback, você identificou um ponto de memória do mercado e você começou a identificar rejeições. Eu quero dar um exemplo aqui, tá, de como operar contra a tendência requer cuidado. Eu vou mostrar para vocês aqui uma situação que alunos meus, tá, tomaram stop aqui, e eu quero mostrar para vocês, né, qual a importância de você saber identificar a tendência e tentar operar sempre a favor dela. Muita gente, pessoal, tomou stop aqui, ó, nesse ponto. Por quê? Vou explicar para vocês. Teve gente que entrou nesse trade aqui, certo? Posicionou o stop aqui e esperava um movimento de alta. E aí eu vou comentar com vocês qual foi a visão dos meus alunos e qual foi o erro, tá? Que às vezes pode ter sido o erro de algum de vocês também. Então observem que o mercado ficou um tempão aqui consolidado, tá vendo? Só que depois o mercado ele começou a romper e ele começou a montar uma estrutura de baixa, tá vendo? Ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Ou seja, começou a mostrar pra gente uma possível tendência de baixa. E em tendência de baixa, o que o mercado faz? Pullback para voltar a cair, certo? Então, se a gente pegar essa perna aqui e começar a identificar um ponto de pullback, aonde que eu tenho ponto de pullback? Bom, nesse fundo aqui que o preço fez o rompimento, tá? Que o preço rompeu. Ok, o mercado chegou e rompeu esse ponto. Quer dizer que vai reverter? Não, a gente também tem os 50% dessa perna. Ok.